é linear. Quanto mais você consome, maior a probabilidade de você ter doença. Quanto mais frequentemente você consome, maior a probabilidade de você ter doença. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não tem dose segura. Pessoas que bebem, mesmo que seja uma taça de vinho por dia, já têm uma maior chance de desenvolver algum desses 6 tipos de câncer. Álcool. Você que está assistindo, tenho certeza que em algum momento já normalizou ou teve normalizado na sua vida o consumo de álcool. Consumo de álcool na forma de bebidas alcoólicas, principalmente, o que o brasileiro mais gosta, somos um dos maiores consumidores de cerveja do planeta, mas a gente consome outros tipos de álcool também. E sempre existem 2 discussões básicas em relação a isso. Então, quão mal o álcool faz na nossa vida. Então, a gente pode discutir vários aspectos. Então, é bom para a saúde, é mal para a saúde. Tomar uma taça de vinho por dia é bom ou é ruim? Faz mal para o figo ou não faz mal para o figo? Afeta a cabeça ou não afeta a cabeça? E dentro desse contexto, desse conceito de qual o impacto disso na nossa vida, a gente também conseguiria colocar uma camada extra, que é a camada do impacto social. O álcool ele é associado no mundo inteiro à violência, o álcool é associado no mundo inteiro a vício, o álcool tem um efeito que parece ser, isso descontando inclusive a parte de efeito no sistema de saúde, só falando do efeito social direto, o álcool parece não, né? Os dados mostram que o álcool é a pior droga que a gente tem quando a gente pega a questão social. Uma outra coisa importante dessa contextualização é fazer essa classificação de álcool como droga. Então, o álcool, dentro de todos os conceitos, ele é uma droga equivalente a qualquer outra droga de uso recreativo que a gente quiser considerar. A grande diferença do álcool para outras drogas é a questão da legalização. Uma vez legalizado, você tem legislação, uma vez legislado, você tem um controle maior sobre aquilo que é produzido e que é vendido. Inclusive, você consegue fazer controle de propaganda, você consegue fazer controle de qualidade, você consegue fazer exigências que permitem e que facilitam o controle do que está acontecendo. Você consegue cobrar impostos em cima e tudo mais. Então, a grande diferença que a gente teria do álcool para uma outra droga de uso recreativo, qualquer ela que você quiser considerar, é que uma é permitida e a outra não, tá bom? Ah, mas Emílio, as outras drogas podem ter efeitos positivos no seu organismo? Tem vários trabalhos mostrando que sim. Então, quando a gente pega compostos da maconha, compostos de certos cogumelos, e nos permite estudar isso pode ter um benefício. O que você considera benefício ou não é outra coisa, tá bom? Então eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui a gente fala de ciência, de cultura, de filme, de política e do que mais você quiser saber. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. A gente vem discutindo e apresentando esse tema aqui no Blá já tem um tempo. E a gente tem que compreender que sempre que a gente fala da ação de uma substância no organismo, em um organismo complexo como o nosso, essa ação nunca é simples de ser medida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que determinada substância pode ter um efeito em uma parte do nosso corpo, que pode ser até benéfico, e uma parte de uma outra característica de um outro efeito no nosso corpo que pode não ser. Então, antes de falar de álcool, eu vou dar um exemplo de maconha. Então, sempre que você queima alguma coisa para inalar, você está transformando aquilo, você está queimando aquele material e reduzindo a compostos menos complexos. E esses compostos são muito diversos. Então, quando você está queimando um cigarro de maconha, quando você está queimando a planta, o processo de carbonização da planta, como o processo de carbonização de qualquer coisa. A gente poderia falar de lenha para pizza ou de carvão para churrasco. Vai gerar a liberação de certos compostos que são comprovadamente carcinogênicos. Então, comprovadamente aumentam a probabilidade de você ter câncer. Então, a hora que você está ali queimando o seu cigarrilho e fumando, o que está acontecendo é que junto com substâncias que podem ter um efeito benéfico no seu organismo, você também está colocando com certeza substâncias que vão ter efeitos prejudiciais. Isso vai acontecer com
com a maconha, isso vai acontecer com o palheiro, isso vai acontecer com... é só a folha do fumo, não tem problema. Esses efeitos, eles são basicamente os mesmos. E mesmo as substâncias como o THC, mesmo as substâncias como o canabidiol, também podem ter efeitos benéficos em uma parte do seu corpo e não benéficos em outra. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que, como o nosso organismo ele é muito complexo, constituído de tecidos muito diferentes uns dos outros, e que podem interagir com as substâncias de maneira diferente, bater o martelo faz bem ou faz mal, na maioria das vezes é um negócio que faz bem em alguns aspectos, faz mal em outros. Então a gente já apresentou um trabalho aqui no Blá Blá, por exemplo, que mostra que determinadas doses de álcool podem fazer bem para o seu coração. Então que o álcool estimula o tecido cardíaco e estressa o tecido cardíaco, isso é importante também. Ele estressa o tecido cardíaco de uma maneira que a longo prazo pode ser benéfico para o funcionamento do coração. O cuidado que a gente tem que tomar é que a gente precisa olhar para esses estudos com muito cuidado. Por quê? Porque isso é feito muitas vezes em ratinho, porque isso é feito com dados que são muito amplos e porque, assim, tomar uma taça de vinho todo dia e tomar uma taça de vinho todo dia e não fazer exercício nenhum, não vai ter grandes efeitos no seu organismo, tá? Tomar uma taça de vinho todo dia e não se alimentar direito, não vai ter muitos efeitos no seu organismo. Então, o cuidado que a gente tem que tomar é, mesmo os efeitos benéficos que a gente enxerga, eles não podem ser falados assim, então tá, essa é a salvação da lavoura, eu vou tomar o meu álcoolzinho aqui, o meu coração vai ser mais saudável. Ou eu vou tomar o meu canabidiol e isso vai resolver todos os meus problemas. Não é assim que o corpo funciona, não é assim que o mundo funciona. E, de novo, é importante a gente separar aqui também. Eu não estou falando nem de uso recreativo. Estou falando de uma avaliação médica em relação a se você deveria, uma avaliação biológica em relação a se você deveria ou não consumir a substância A ou a substância B para o seu organismo, tá? Feita toda essa introdução, o que a gente deveria fazer como indivíduos é sempre fazer um cálculo de custos e benefícios. Então, qual que é o benefício que eu tenho ao tomar uma dose de álcool, por exemplo? Vai fazer bem para o meu coração, mas quais são os custos que isso vai ter? Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que o álcool impacta o fígado, porque o fígado vai tentar digerir esse álcool e um dos compostos produzidos na digestão de álcool é um dos compostos mais tóxicos que a gente tem para o nosso organismo funcionar. Então, além do álcool ter um efeito, você também tem a metabolização do álcool causando um problema sério no seu organismo. Então, a partir do momento que eu entendo os custos e benefícios, eu também tenho que relacionar com frequência e dose. Então, quanto eu bebo, quando eu bebo e qual a frequência com que eu bebo. Então, você tem toda essa conjunção de fatores para determinar se você deveria ou não tomar o seu uísque, para determinar ou não se você deveria fumar ou consumir maconha de alguma outra maneira, para determinar ou não se você deveria fazer qualquer coisa com o seu organismo. Então eu vou usar crack de maneira recreativa, tá? Qual é o custo que isso vai ter, qual é o benefício que isso vai ter e a gente deveria tomar decisões mais conscientes. O nosso preconceito com a maioria das drogas, justificado ou não, faz com que a gente não tenha essa informação. Então, para a maioria das drogas, inclusive para maconha até o começo dos anos 2000, a gente nem sabia o que isso fazia direito no nosso organismo. Então, é impossível, é muito difícil a gente tomar uma decisão em relação a tal coisa faz bem ou faz mal, eu deveria fazer isso ou não com o meu organismo, se a gente nem informação para isso tem. Então a gente está descobrindo cada vez mais coisas, nós estamos gastando cada vez mais tempo e cada vez mais dinheiro para entender qual que é o efeito das substâncias do nosso organismo e ver se vale a pena. Tem alguns trabalhos muito legais, por exemplo, mostrando o efeito de substâncias que são psicodélicas no tratamento de certas doenças mentais. E parece que isso, de maneira controlada, tem uns efeitos bem interessantes e que os benefícios parecem ser muito maiores do que os custos que isso vai trazer, porque isso teria um efeito muito pequeno no organismo, mas, de novo, pesquisas iniciais, grupos de pesquisa no mundo inteiro tentando entender como que isso vai funcionar, certo? Então, tomem cuidado quando vocês vão ver qualquer reportagem, qualquer divulgação científica, qualquer canal de A ou B falando, olha,
pode fumar o seu baseado todo dia, porque isso só vai ser benefício na sua vida e não vai ter problema nenhum, porque isso não é verdade. A gente sabe que tem problema, ainda mais assim, com a variação que a gente encontra na população humana, pode ser que você seja o azarado que tenha um problema muito sério de usar tal substância. Então, tome cuidado sempre com isso, tá bom? Por que eu resolvi trazer esse assunto de novo? Porque saiu um artigo, na verdade saiu um report baseado num trabalho que foi feito com um grupo de pessoas. Então, qual que é a ideia desse tipo de trabalho? Você você faz um levantamento do grupo de pessoas e você relaciona isso a comportamento, então, nesse caso, consumo de álcool, e você vê se algum tipo de doença nova prevalece ou se algum tipo de doença conhecida prevalece nesse grupo que tem esse tipo de comportamento em relação a outros tipos. Então, tem trabalhos assim com exercício, por exemplo, tem trabalhos assim com consumo de gordura e tem trabalhos assim com álcool. Então, você pega um banco de dados em que você acompanha as pessoas, você tem informação sobre o consumo de álcool, nesse caso específico, e aí você tem informação sobre como é a saúde dessas pessoas ao longo do tempo. Você faz uma análise estatística e você consegue determinar e achar relações do tipo pessoas que consomem álcool vão ter mais de um tipo determinado de doença. Então tá aqui, o artigo tá na descrição do vídeo de hoje, então deem uma olhada. E se vocês quiserem mais informações desse resumo que eu estou fazendo, leiam o artigo que está aqui embaixo, tá bom? Mas esse não é o primeiro artigo que vai relacionar o consumo de álcool a câncer. Então, o que os pesquisadores descobriram? Eles descobriram que 6 tipos de câncer, para 6 tipos de câncer, a chance de você ter câncer aumenta em 40% se você consumir álcool. Uma coisa que é importantíssima da gente lembrar, é importantíssima da gente considerar, que na maioria das vezes o câncer ele é uma doença, porque são vários tipos de câncer, então os cânceres são doenças que são multifatoriais. Então você já tem que ter, por exemplo, uma predisposição genética, você não tem que ter, mas uma predisposição genética também aumenta muito a chance de você ter câncer. Nesse caso específico aqui, eles associaram isso como um risco modificável. Ou seja, você consegue, através de uma modificação de hábito, alterar se você vai ter câncer ou não. Eu só preciso corrigir uma informação que eu falei errada, que 40% de todos os cânceres têm essas fontes modificáveis. Dentre essas fontes modificáveis, a gente tem álcool, só para corrigir a informação para ela ficar mais redondinha. Em 2019, saiu um artigo mostrando que o número de cânceres que poderiam ser associados eram mais de 20. Mas os artigos eles estão batendo a tecla com certeza nesses 6, tá bom? Então, olha só que interessante. E de novo, tá? Essa curva ela aumenta de acordo com a frequência e a quantidade. Então é linear. Quanto mais você consome, maior a probabilidade de você ter doença. Quanto mais frequentemente você consome, maior a probabilidade de você ter doença. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Não tem dose segura. Pessoas que bebem, mesmo que seja uma taça de vinho por dia, já têm uma maior chance de desenvolver algum desses tipos, esses 6 tipos de câncer, considerando sempre o fator genético e outros fatores ambientais. Então, quando a gente fala que não tem dose segura, é porque vai causar algum dano no seu organismo, tá bom? Beleza? Então tá, vamos lá. Quais são os 6 tipos de câncer que foram avaliados nesse trabalho? Os cânceres de cabeça e pescoço, que eles colocam numa categoria só. Os cânceres do trato da faringe também são associados ao álcool, mas não só ao álcool. De novo, multifatorial, muitos fatores influenciando. O câncer de pulmão, o câncer de mama e os cânceres de colo retais e de estômago. O que me espanta nessa lista aqui é o câncer de mama, porque os outros, o álcool está entrando em contato direto com as células
e isso pode aumentar a chance de você ter esses determinados tipos de câncer. Mais uma vez, Emílio, é só isso? Não é só isso. Emílio, qual é a quantidade? Todo mundo pergunta assim, qual é a quantidade? Não tem quantidade segura. Então, coloca isso na sua cabeça. Que a hora que você está consumindo uma substância, isso pode ter um efeito negativo no seu organismo. E o álcool tem efeitos comprovados negativos no seu organismo. Emílio, eu devo parar de tomar álcool? Sei lá se você deve parar de tomar álcool. Não sei se você deve parar. A única coisa que eu faço aqui é apresentar as informações. Então, você que faz consumo frequente de álcool, tenha consciência de que você tem esse efeito negativo. Então, na minha família eu tenho histórico de câncer de colo retal. De colo retal. Tá bom. Então, talvez você tenha uma predisposição genética a ter esse tipo de câncer. Talvez você não devesse consumir álcool com uma frequência tão grande. Na minha família tem histórico de câncer de fígado. E aí? Eu deveria... Você deve fazer o que você quiser, inclusive porque a ciência funciona de maneira probabilística. Nada me garante que eu, que não bebo, não posso ter câncer de fígado. Por outras razões. Por uma razão genética, por uma razão da minha dieta, por uma razão do meu sobrepeso, que são fatores que podem ser relevantes nesse tipo de câncer. Agora, se você conhece o histórico, se você entende como o seu organismo funciona, você consegue tomar decisões mais conscientes. Tá bom? Beleza? Então a ideia desse tipo de vídeo é gerar consciência e você pegar o artigo e ler o artigo que está aqui embaixo. Então leia os artigos, entenda como funciona o seu corpo, entenda o funcionamento das substâncias no seu corpo. Se você achar da hora, vai amarradão. Mas tenha consciência de que, não, tomar um copinho de álcool de vinho, não vai tomar um whiskinho todo dia não vai fazer diferença no meu corpo. Vai sim. Vai fazer diferença no seu corpo. Tomar uma cervejinha de final de semana vai fazer diferença no seu corpo. E essa diferença pode ser prejudicial em vários aspectos. Então, calcular custos e benefícios é uma decisão que você tem que tomar individualmente. Tá bom? Beleza? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de apoiar a gente aqui no Pix. Apoia no Pix. Beijo. Tchau.